Câncer é uma mutação gênica que se caracteriza pelo crescimento desordenado de células com alteração do DNA. Essas células alteradas param de seguir as instruções do organismo, se tornando impossíveis serem combatidas pelo próprio corpo. As células cancerígenas se caracterizam por multiplicarem-se de maneira descontrolada e rápida, diferentemente das células normais, e, geralmente, formam vasos sanguíneos que as nutrirão para que continuem a crescer desordenadamente. Tais células são menos especializadas, portanto, à medida que vão substituindo as células normais, os tecidos invadidos vão perdendo as suas funções. As células neoplásticas são capazes de se... Não estou entendendo nada. As células neoplásticas são capazes de desmembrar do tumor e migrar para tecidos vizinhos, podendo chegar até órgãos distantes por via dos vasos sanguíneos e linfáticos. O tumor benigno se caracteriza pelo crescimento anormal de células benignas, que são semelhantes às células normais. Elas têm um crescimento lento, não há possibilidade de metástase e podem parar de realizar mitose. Já o tumor maligno é responsável pelo câncer e forma-se a partir de uma alteração no DNA de uma célula, e esta começa a se multiplicar. Possui um crescimento rápido e ininterrupto, é diferente do tecido de origem e pode migrar para outras partes do corpo original. Embora o estudo publicado no Jornal Britânico de Câncer afirma que mulheres que consomem orgânicos têm menos risco de desenvolver câncer, pesquisadores da Universidade de Oxford analisaram hábitos alimentícios de 623.080 mulheres e não encontraram nenhuma diferença no grau de risco entre mulheres que afirmam que nunca consumiram comida biológica e que disseram nunca consumir tais alimentos. Portanto, esses pesquisadores concluíram que não há provas concretas de consumir alimentos orgânicos reduzir o risco de câncer. Boa tarde, estamos aqui com o médico Dr. Alessandro Vasconcelos. A gente gostaria de saber como a família deve se comportar ao descobrir o diagnóstico do paciente, como isso interfere no tratamento. O diagnóstico médico é um diagnóstico que pertence à pessoa, não à família. Então, o próprio paciente deve decidir se ele quer que a família participe ou não. Quando a família sabe do diagnóstico de uma doença grave, quer seja câncer ou qualquer outra, ela deve primeiro respeitar aquela pessoa, entender que ela está passando por um momento difícil e dar apoio emocional, ajudando no que for possível, sendo compreensível com algumas situações em que o paciente vai se sentir mais nervoso, mais ansioso pela ameaça que ele tem, e colaborar com o tratamento médico, sendo prestativo, na medida que você precisa fazer exames, precisa ir para tratamentos, né? É importante que a família esteja disponível para ajudar o parente naquele momento, mas principalmente ele deve respeitar o paciente. Obrigada. E a aceitação do paciente interfere no tratamento? No tratamento e no resultado? Quando o paciente tem uma aceitação no sentido de entender a doença e procurar participar do seu tratamento, sendo precisa de exames e procedimentos, seguramente ele interfere positivamente no tratamento dele. A gente diz que o paciente não precisa acreditar que exatamente a doença dele é grave ou não. O que ele precisa acreditar é no tratamento e executá-lo da melhor forma possível. Tem já estudos clínicos, tem um estudo específico da Harvard, nos Estados Unidos, sobre isso, e se você aplica um questionário querendo saber se o paciente acredita no diagnóstico ou não, acredita no tratamento ou não. Acreditar no diagnóstico não interfere no resultado final, mas acreditar no tratamento interfere. Então, mesmo aquele paciente que acha que o diagnóstico está errado, mas segue a recomendação médica, ele vai melhor do que aquele que aceita o diagnóstico, mas não colabora, porque não acredita no tratamento.